Vamos abrir a nossa Bíblia, Lucas 24. Lucas 24, primeiramente, versículo 1 ao 3. Desculpa, Levítico 24, versículo 1 ao 3. Após a leitura, as crianças vão sair? Vão, né? Ok. A palavra do Senhor declara o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam para o candeeiro azeite de oliveira puro, batido, a fim de manter uma lâmpada acesa continuamente. Arão a conservará em ordem perante o Senhor, continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da revelação. Será estatuto perpétuo pelas vossas gerações. Vamos ver também, abra sua Bíblia, uma passagem mais, Números, capítulo 8. E vamos ler verso 1, 2 e 3. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e diz-lhe: quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas alumiarão o espaço em frente do candeeiro. Arão, pois, assim fez, acendeu as lâmpadas do candelabro, de modo que alumiassem o espaço em frente do mesmo, como o Senhor ordenara a Moisés. E vamos ver também Mateus 25, passagem bem conhecida aqui de todos. Com certeza você já meditou, estudou diversas vezes esse texto, mas o Senhor tem algo que Ele quer ministrar aos nossos corações aqui nessa escritura. E vamos ler versos 1 até o 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem, e comprai-a para vós. E tendo elas ido comprá-la, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois vieram também as outras virgens, e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Eu quero chamar a minha esposa, ela vai compartilhar algo aqui que está ligado à palavra que nós vamos estar ministrando. Semana retrasada, porque semana passada nós estávamos em Recife. Semana retrasada nós estávamos no Pará e Paragominas. E de sexta para sábado, o Senhor abriu minha visão, me deu uma visão. E essa visão é uma visão profética, muito importante para nós como igreja. E eu fiquei assim, depois dessa visão, uns 2 dias, 3 dias, chocada. E é o que eu vou compartilhar com vocês.
O Senhor me abriu a minha visão e eu estava numa rua muito movimentada. Era dia e tinha sol. E as pessoas, elas andavam conversando como se fosse o centro de uma cidade, com muito movimento, lojas, pessoas entrando e saindo de lojas, anúncios, e era aquele movimento, e passavam várias pessoas juntas, como é na realidade. E eu estava ali, e de repente o Espírito Santo falou comigo, olha para cima. Então, quando eu olhei, no centro do céu, ali estava um relógio muito grande, o seu fundo era branco, os números eram em preto e o ponteiro em preto, e em volta do relógio um filetinho bem preto, porém saíam uns rainhos de luz, muito humildinho, igualzinho de avião quando ele está no ar. Você vê, só piscava, apagava, bem pequenininho. Mas, quando eu olho, ele estava 15 para meia-noite. 15 para meia-noite. E eu fico extasiada olhando. E embaixo do relógio estava escrito, em letra bem grande, Adão. Então eu fico extasiada e eu começo a gritar, porque junto comigo tinha intercessores. Só que eu não os via, eu não sabia quem era, mas eu sabia que tinha uma equipe do meu lado e eu comecei a gritar. Intercessores, olhem para o céu, é 15 para meia-noite, olha o relógio. E então eles diziam, mas eu não estou vendo. Eu digo, continue olhando. E de repente veio uma alegria, veio uma unção assim em toda a equipe. E nós entendemos que nós tínhamos que evangelizar naquela hora. Então se esparramamos e começamos a cercar as próprias pessoas que estavam andando na rua. E parar de dizer, Jesus está voltando. E nós parávamos, famílias que passavam, e elas paravam e ficavam extasiadas. E a gente ali evangelizando, elas, umas cercando de um lado, outras do outro, e nós dizíamos, Jesus está voltando, você tem que aceitar Jesus agora, porque ainda há tempo, Ele está dando tempo, só falta 15 minutos para meia-noite para Ele voltar. E tinha famílias que aceitavam Jesus chorando, e as intercessoras já iam orando, ungindo, não sei o que fazer, eu não enxergava, eram intercessores espirituais. Nesse exato momento eu estou entendendo, porque eu não entendi até nesse exato momento, porque eu não enxergava. Porque, na verdade, nós somos espírito, nós não somos carne, não é verdade? Então, eu chegava no físico, na carne das mas estava cheio. E as pessoas aceitavam Jesus chorando. E a família toda, às vezes, aceitava Jesus, eu aceito. Então, confessa comigo agora. E nós ficamos loucos por Jesus, loucos pela vida. E nós fomos cercando todo mundo. E um ia para o lado, e as pessoas saíam de dentro das lojas e vinham ver o que está acontecendo. Nós dizemos, olha o relógio, 15 para meia-noite ele está voltando. É hora de você aceitar Jesus. Já ali nós fazíamos a confissão. É claro que no meio dessas pessoas, né, eu encontrei, apareceu um rapaz transexual, transvestido, e ele estava vestido como homem, assim, né, tinha alguma coisinha diferente, mas quando eu olhei para os pés dele, ele estava com uma sandália de plataforma preta. E eu disse, você precisa aceitar a Jesus. Jesus está voltando, só falta 15 para meia-noite, é tempo de salvação, não tem mais tempo, e agora você tem que voltar. E ele disse, não, eu não quero, eu ainda quero ficar nessa vida. Quero aproveitar essa vida. Eu falei, então tá. Então se você não quiser, tem mais pessoas que querem. E nós continuamos ali a evangelizar todo mundo. Havia uma unção no lugar, porque as pessoas aceitavam Jesus chorando. Foi essa a visão. Eu fiquei uns 2 dias extasiada, porque nós, há 30, 40 anos atrás, a gente já ouvia que Jesus ia voltar.
Quando me converti, o que mais a gente ouvia. Só que agora só falta 15 para meia-noite. Claro que é um tempo profético, né? Mas é o tempo de Deus. Ele está sinalizando a igreja, está sinalizando os intercessores. Nós não podemos mais nos acomodar, vendo a nossa família indo para o inferno, vendo nossos amigos indo para o inferno. É tempo de evangelizar e dizer, Jesus está voltando, aceita Jesus. Claro que no meio do caminho, alguns não vão ser, mas não se importa. O importante é pregar a Jesus. Dentro de casa, fora de casa, há tempo, fora de tempo, nós temos que pregar a Jesus, porque faltam 15 para meia-noite. É o tempo de Deus, é o tempo para a igreja. Esse ano a palavra profética para a nossa igreja que Deus deu, para este ano, que nós temos que estar aos pés do Senhor. Aos pés, esqueça as mãos, é aos pés, em adoração. Adorando, reconhecendo o seu poder, a sua soberania, dependendo dEle. É nos pés do Senhor que nós vamos alcançar, é aos pés do Senhor. E agora Ele diz, faltam 15 para meia-noite. E tudo que nós estamos vendo, ouvindo, o que está acontecendo a nível de mundo. Quem tem ainda dúvida de que Ele está voltando? Já se cumpriu que a Bíblia diz que pai mataria filho, filho mataria pai. Gente, dentro da igreja, matar virou divórcio, separação, é comum, é normal. Jesus está voltando. E o amor de muitos esfriaria. Meu Deus, misericórdia. Cadê o temor? Cadê o amor? Mas para nossa igreja, para nós, Ele disse, faltam 15 para meia-noite. Hajam intercessores. E eu creio que ali não era intercessora só mulher, intercessores. Por isso amanhã, homem, mulher, você, venha, nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos cumprir com aquilo que o Senhor tem falado para nós. E vamos abrir nosso coração e nossa boca. Nem que a pessoa diga, como teve no meio ali alguns que disseram que não queriam. Não tem problema, mas a nossa parte nós vamos fazer. O Senhor chama a nós. E é muito sério isso daí. Eu compartilhei na igreja lá de Paragominas. Né? Falei com o pastor fala, porque a igreja precisa despertar. O Senhor tem dado autoridade à igreja. Ele tem dado autoridade para nós pregarmos a palavra, para nós levarmos a revelação do reino, para nós pisarmos serpentes e escorpiões, nós não precisamos ter medo de nada. Nós estávamos livres, nós chegávamos em todo mundo, não escolhia levar a salvação. Porque Jesus está voltando. E que nós pudermos, nós vamos fazer isso. Em nome de Jesus. Amém? Nessa visão apareceu ali o nome Adão. Isso se refere ao segundo homem, o último Adão, Jesus. Aleluia. Segundo homem, o último Adão, ele está voltando, está às portas. E de uma maneira tão surpreendente, o Senhor visitou a congregação e deu mais uma canção aqui. O nosso amado Jonatas, alinhado exatamente com essa revelação profética. Ele vai cantar a canção aqui que Deus deu e está bem ligado com aquilo que vamos ministrar nessa noite aqui. Exatamente. O Senhor falando a mesma coisa. Chegou o tempo, chegou a hora. O meu noivo está voltando, o meu noivo está voltando. Chegou o tempo, chegou a hora. O meu noivo está voltando, o meu noivo está voltando. Chegou o
o tempo, chegou a hora. Ele está vindo ao meu encontro, Ele está vindo ao meu encontro. Chegou o tempo, chegou a hora. Ele está vindo ao meu encontro, Ele está vindo ao meu encontro. Chegou o tempo, chegou a hora. Ele está vindo ao meu encontro, Ele está vindo ao meu encontro. Prepare-se, igreja, prepare-se, igreja. Aleluia. O meu noivo está voltando, o meu noivo está voltando. Prepare-se, sim, prepare-se, igreja. O meu noivo está voltando, o meu noivo está voltando. Prepare-se, 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 igreja. O meu noivo está voltando, o meu noivo está voltando. Chegou o tempo, chegou a hora. Ele está vindo ao meu encontro, Ele está vindo ao meu encontro. Chegou o tempo, chegou a hora. Ele está vindo ao meu encontro, Ele está vindo ao meu encontro. Chegou o tempo, chegou a hora. Ele está vindo ao meu encontro, Ele está vindo ao meu encontro. Chegou o tempo, chegou a hora. Ele está vindo ao meu encontro, Ele está vindo ao meu encontro. Chegou o tempo, chegou o tempo, chegou a hora. Ele está vindo ao meu encontro, Ele está vindo ao meu encontro. Chegou o tempo, chegou a hora. Ele está vindo ao meu encontro, Ele está vindo ao meu encontro. Aleluia. Você pode tomar assento. Pense pelo menos em começar a ministrar essa palavra hoje. No domingo que vem, talvez, vamos continuar para terminá-la. Esses textos que acabei de ler, eles têm uma ligação direta com a canção e com a visão profética que Deus deu. Se fosse dar um nome para essa mensagem, eu daria o seguinte nome: Corações ardendo em fogo até que Ele venha. Diga isso: corações ardendo em fogo até que Ele venha. De uma forma tão interessante, o Senhor dá uma ordem a Moisés, aqui no capítulo 24, pedindo que ordenasse então aos filhos de Israel que trouxessem para o candeeiro que estava no tabernáculo azeite de oliveira puro batido, com a única finalidade: manter a lâmpada acesa continuamente. O fogo na lâmpada do candelabro, ela não poderia se apagar. Agora, para que o fogo estivesse aceso, para que o fogo fosse mantido, para que ela sempre estivesse acesa, somente uma coisa era necessária: a presença do azeite de oliveira puro batido. A Bíblia, quando fala acerca de óleo, quando fala de azeite, está falando exatamente do Espírito Santo. Diga comigo: o azeite é um símbolo do Espírito Santo. E a única coisa que pode manter em nossos corações o fogo aceso, a única coisa que pode manter o fogo da paixão a Jesus aceso no coração de alguém,
É a presença do Espírito Santo. Não é à toa que o Senhor nos dá direções aqui tão precisas, profeticamente, esse ano, como sendo o ano de permanecermos prostrados diante do Senhor. Não é à toa que Ele direciona com relação à oração, a jejum. São essas coisas verdadeiramente que provocam uma grande fome, uma sede pela vinda do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o Espírito do Senhor veio como fogo, eles estavam reunidos, orando. E isso é muito importante. E eu creio que uma das coisas que o Senhor vai pedir, eu creio que de maneira muito intensa, essa igreja local, é a busca constante ao Espírito Santo, para que o fogo seja mantido. Na segunda escritura que lemos, Números 8, diz que o candelabro, então, com o fogo, iluminaria de forma tão especial tudo aquilo que estava à frente. Amados, nós somos chamados exatamente para refletir a glória de Deus. A presença do Espírito em nós, ela tem que ser refletida. É o que vai iluminar as trevas. O Senhor sempre irá adiante de nós. O reflexo da glória de Deus em nossas vidas vai trazer revelação de luz às outras pessoas. São tempos, na verdade, de nós avivarmos o fogo que há em nossas vidas. Na vida de um cristão, o fogo ele pode estar de três maneiras. Ou ele está vivo, ativo, fumegando ali, ou ele pode estar se apagando, o fogo pode estar se extinguindo, ou ele já pode ter sido apagado. Pergunta ao seu vizinho, como está o fogo no teu coração? Diga-lhe, se está aí meio apagando, é sinal que precisa ser avivado. Agora, só existe uma coisa que pode avivar esse fogo. É a presença do óleo. É a presença do azeite. É a presença do Espírito Santo. Interessante que na parábola das 10 virgens, o Senhor mostrou algumas coisas muito interessantes para mim aqui. Eu já falei aqui, alguns dias atrás, que nós temos que ler a Bíblia no Espírito, mergulhando nela. E quando abrimos a Bíblia, temos que estar com o coração aberto, pronto para ter revelação dela. Não basta simplesmente ler a Bíblia, você tem que ter revelação. Diga ao seu vizinho, não é suficiente somente você ler a Bíblia. Você tem que ter experiência e revelação daquilo que você está lendo. Interessante que nesses 13 versículos aqui, por 2 dias o Espírito Santo foi me mostrando muita coisa aqui. E alguns detalhes que me chamaram muito a atenção. O verso 1 diz que eram 10 virgens. Diga isso, eram 10 virgens. Todas as 10 eram virgens. Todas as 10 tinham ali as suas lâmpadas, os seus candeeiros. Todas as 10 foram ao encontro do noivo, à meia-noite. Todas as 10 cochilaram. Todas as 10 dormiram. Aparentemente, essa característica, todas eram iguais. Mas diferia em uma coisa: a presença do óleo. Diga ao seu vizinho, é a presença do óleo que estabelece a diferença. Eu posso ver, por exemplo, 5 virgens aqui sábias, a Bíblia considera ela como prudentes, e 5 insensatas, nécias. E o que caracterizava então essa tal insensatez? A falta de óleo. Aquele que não busca a unção do Espírito, aquele que está sem óleo, a Bíblia o classifica como nécio, como um insensato. E aqui que estava a diferença, amados. Eu posso reconhecer que as outras 5, eles tinham simplesmente uma forma. Porque eram virgens, esperavam o noivo, dormiram, cochilaram, tinham lâmpadas nas mãos. Ou seja,
tinha toda uma forma de piedade, toda uma forma, vamos dizer, de igreja, toda uma forma de cristianismo, porém sem essência. Amados, já não é mais tempo, de maneira nenhuma, de levarmos uma vida cristã sem essência. Estava ouvindo essa semana a mensagem que foi pregada aqui no domingo, que o Eduardo trouxe. Gente, aquilo ali reflete realmente o que muitas pessoas na igreja estão vivenciando hoje. A maneira que buscam a Deus, muitas vezes com proveito próprio, não com o propósito de adorá-lo. E eu creio que está chegando momentos, amados, que nós vamos ter que separar tempos e tempos para estar diante do Senhor, adorando. E é a adoração que vai trazer de uma maneira tão forte a presença da unção em nossas vidas. Veja, quantas pessoas eles têm simplesmente uma forma de cristianismo. E eu creio que uma das coisas que tem cansado o Senhor, muitas vezes lá no Velho Testamento, ele diz, isso me cansa, me sinto cansado. Quando via muitas vezes, aparentemente, só uma capa de religiosidade sem essência. E eu creio que um cristianismo morno, um cristianismo sem essência, acaba trazendo canseira ao Senhor. É aquilo que lá em Apocalipse nós encontramos definido como mornidão. Diga ao seu vizinho, você não pode ter uma vida morna. Por isso nós precisamos, na verdade, a presença do óleo nas nossas vidas. É isso que vai fazer a diferença, amados. Há muitas instituições religiosas, amados. Uma instituição religiosa, ela pode ter uma boa estrutura, pode ter algo muito bonito, ela pode até crescer, vamos dizer, financeiramente, numericamente falando, mas muitas vezes ela não tem essência. Eu vou dar um exemplo aqui. Pense, aqui na nossa cidade tem muitos cemitérios, tem ou não tem? Edinorá mora aqui na região aqui da Água Verde, tem o cemitério da Água Verde. Quem já entrou no cemitério da Água Verde alguma vez? Aquele cemitério é grande ou pequeno? Sim, muito grande. Ele é organizado? Olha, todas aquelas ruelinhas ali, tudo numerada, super organizado, super estruturado. Aquele cemitério cresce? Todo dia está vendo enterro lá. A população do cemitério vai crescendo. Todo dia vai chegando pessoas novas ali para ser enterrada. Mas eu vejo algumas instituições religiosas que eles são como o cemitério da Água Verde, gente. Muito grande, uma grande estrutura, organizada, tem os seus estatutos, tem os seus conselhos, seus concílios, tem o seu grupo de conselheiros, uma estrutura invejável que bate muitas vezes até a estrutura de uma empresa multinacional. Uma organização religiosa, com toda essa estrutura. Muitas vezes uma aparência até muito bonita, belos templos, muito bem montado. Você chega no cemitério da Água Verde, você vê alguns túmulos ali que são mausoléu. Bonito até, de mármore rosa, outros granito, bem polido. Tem ali, muitas vezes, coisas de metais, todo polidinho a ouro, bonito até. Isso tem dentro, muitas vezes, uma organização religiosa. Uma boa música, um bom piano de cauda, coral impecável, tudo bonito. Agora, uma organização denominacional, ela cresce? Cresce. O cemitério cresce também. Cada dia está recebendo mais pessoas sendo enterradas ali dentro. E a organização também, ela pode crescer numericamente. Só que no cemitério, por mais que ele tenha uma tão boa estrutura, ele cresce numericamente. Ele tem uma aparência bonita ali, nos seus mausoléus, seus túmulos. Só tem um porém, ali não existe vida. Pode ter aparência, pode ter organização, pode ter estrutura, menos vida. Em uma estrutura religiosa, um sistema denominacional religioso, ele pode crescer numericamente,
vai chegando cada vez mais pessoas, adeptos, até pessoas que recebem a Cristo. Ele tem uma boa organização, uma boa estrutura, melhor que uma empresa multinacional. No entanto, esse sistema religioso não tem vida, está na morte. E como o Senhor combateu isso lá com as igrejas, em Apocalipse, as 7 igrejas. Uma delas, a Bíblia diz que ela simplesmente tinha deixado o primeiro amor. Você lembra qual igreja? Pergunta ao seu vizinho, qual é a igreja que deixou o primeiro amor? A igreja de Éfeso. E sabe como foi o começo dessa igreja? Glorioso. Quando você começa a estudar Atos 19, quando Paulo chegou em Éfeso, começou a ganhar as primeiras pessoas para Jesus, a maneira que essa igreja surgiu ali, o pessoal que era de artes mágicas se converteram a Jesus, foram em praça pública, queimaram seus livros, um valor de 50 mil moedas de prata. Paulo confrontou os poderes da magia negra ali, as pessoas se convertiam, diz que o Senhor, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários em Éfeso, ao ponto de os lenços, os aventais de Paulo ser levados aos doentes, e eles eram curados. Paulo lhe confrontou os poderes de Diana ali, em 2 anos e meio, toda a região de Éfeso, toda a Ásia Menor, foi evangelizada, e surgiu uma igreja poderosa ali, e por anos Éfeso foi o centro do cristianismo. Mas quando você chega em Apocalipse 2, o Senhor fala com a igreja de Éfeso, eu conheço as tuas primeiras obras, e vai falando algumas coisas, de repente, começa o Senhor a colocar pontos de decadência, e diz assim, vocês deixaram o primeiro amor, arrepende-te e volta. Nós não vamos ter tempo aqui hoje, mas no próximo domingo quero mostrar a vocês por que Éfeso perdeu o primeiro amor. Ela começou gloriosa. Quando você começa a ler os primeiros capítulos da carta de Paulo à igreja de Éfeso, Paulo faz elogios tremendos. Vocês abundaram no conhecimento do mistério de Deus Cristo. Vocês estão fundamentados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Aquela igreja tinha 5 ministérios funcionando. Efésios 4:11 em seguida deixa muito claro isso. Era uma igreja, aos nossos olhos, estruturada, madura. Mas o que levou ela à decadência? O que levou o Senhor a chamar essa igreja ao arrependimento? Dizendo então que eles tinham deixado o primeiro amor, tinham que retornar. Esse é assunto para o próximo capítulo. Eu quero trabalhar um pouquinho aqui, em cima do capítulo 25. 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias. Verso 5, tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, sai ao encontro. Na revelação profética era 15 para meia-noite. E meia-noite é a hora do noivo chegar. Diga ao seu vizinho, meia-noite é a hora do noivo chegar. Claro que isso aqui é simplesmente uma alegoria profética. Não está dizendo que a volta vai ser exatamente à meia-noite. Porque meia-noite na Bíblia é uma figura de trevas. Diga ao seu vizinho, meia-noite é o auge da escuridão, é o auge das trevas. Amados, e nós estamos mergulhando numa certa dispensação, em termos de tempo, que eu posso chamar já, estamos entrando na meia-noite, no auge das trevas. E é exatamente o momento que o noivo chegar. Você está vendo coisa acontecendo aí de uma maneira hedionda. As coisas têm acontecido no meio do povo de Deus. Algumas vezes a gente começa a conversar aí com a Tere acerca de algumas coisas que a gente vai tendo como notícia de que está acontecendo.
E ficamos apavorados, pensando, meu Deus, isso está na igreja, isso está acontecendo. Mas se cumpre a palavra de Deus. Aquele que está sujo, suje-se ainda. Quem está limpo, limpe-se ainda. E nós estamos vendo que uma apostasia vem sobre toda a terra. O que é apostasia? Tem gente que pensa que apostasia é alguém deixar a igreja, se apartar da sã doutrina, muitas vezes vai para o mundo e começa a ter uma vida mundana. Não, gente. A palavra apostasia no original grego significa sair do centro. E hoje pela manhã nós ensinamos que o centro da vida cristã aqui no seminário é Jesus. Alguém pode estar nas reuniões, pode estar na igreja, mais afastado de Cristo como centro. E ele vai tomando simplesmente uma forma. As 5 mulheres aqui, nécias, imprudentes, insensatas, só tinham a forma. Quem lembra do tempo do Denorex? Parece que é, mas não é. Diga ao seu vizinho, você não pode ser um crente Denorex. Lembra disso? O produto lá era o quê? Um desodorante? Um shampoo anti-caspa. Denorex. Parece que é, mas não é. As 5 pareciam que eram, mas não eram. Por quê? Não tinham azeite. Não tinham o óleo. Não tinham o Espírito Santo. Amados, e uma das coisas que essa casa apostólica vai ter que lutar cada vida, cada irmão aqui, é pagar um preço diante de Deus, para que ele tenha uma vida cheia do Espírito Santo. Sabe por que Jesus venceu Satanás? A Bíblia diz assim, que ele foi levado pelo próprio Senhor ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas o segredo está no seguinte, antes disso ele foi cheio do Espírito Santo. Diga ao seu vizinho, o fogo vai arder em você, somente se houver a presença do óleo do Espírito. Agora, de uma maneira muito interessante aqui, diz no verso 5, que tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite, ou seja, o auge das trevas, quando as coisas terríveis estão acontecendo, é o tempo que nós já estamos vivendo, ouviu-se um grito. Qual? Eis aí o noivo. Saiu ao encontro. Amados, nem eu nem você sabemos a hora em que Jesus vai voltar. Pergunta ao seu vizinho, você sabe a hora e o dia? A Bíblia diz que não. Diga a ele, se você souber a hora ou o dia, eu vou expulsar o demônio de você. Porque é espírito de engano. Porque a Bíblia diz que ninguém sabe a hora e o dia. Mas Jesus nos deixou uma deixa aqui. O tempo nós vamos saber, gente. Por mais que eu não saiba qual é o dia, qual é a hora, o tempo da vinda dele, nós sabemos. E qual é o tempo? Meia-noite. E que hora estamos vivendo no relógio de Deus? Quase 15 para meia-noite, gente. 15 minutinhos, um quarto de hora. As coisas estão acontecendo por aí, nos assusta, gente. Seja de catástrofe que acontece aí, onde morre 100, 150 pessoas, 200. Queda de avião, onde morre 300. Nos últimos anos, quantos? Rompimento de barragens. Quantas pessoas morrem? Né? Só na última aí, deu mais de 200. Você acha que essas coisas acontecem por acaso, gente? Satanás veio para matar, roubar e destruir. Quantas pessoas têm feito pacto, alianças? O Rio de Janeiro é tanto pacto com feitiçaria. E olha as catástrofes que acontecem quando ocorre alguma coisa. Quantas vidas são ceifadas? Estamos vivendo um tempo terrível. As notícias que vêm de coisas acontecendo no meio do povo evangélico, coisas assim que nos deixam assustados. Mas tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Diga ao seu vizinho, as escrituras estão se cumprindo. Amados, e sabia que para mim, para você é um sinal?
E quando vem esses sinais, ao invés de ficarmos alarmados, sabe o que nós temos que fazer? Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então é tempo, amados, de colocar óleo na lâmpada. Quantos são daquele tempo, daquela canção? Põe azeite na minha lâmpada, Senhor. Vocês lembram dessa canção? Põe azeite na minha lâmpada, Senhor. Eu quero te servir, eu quero te seguir, eu quero refletir a tua glória. É tempo de colocar azeite. Essas imprudentes aqui estava a diferença, elas não tinham azeite. Tinham a lâmpada, mas não tinham azeite. Veja o verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saia ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Porém, de 5 virgens estavam vazias, sem óleo. Diga ao seu vizinho, você precisa de óleo na tua lâmpada. As insensatas disseram às prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E qual foi a resposta das prudentes? Não. Pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide aos que o vendem e comprai para vós. Nesses 2 versículos 8 e 9, o Espírito Santo colocou 2 revelações fortes em meu coração. Veja que as insensatas pediram do óleo das mulheres que eram prudentes. E o que veio por resposta? Não. De certo, não chegaria para nós e para vós. Aqui eu entendo claramente, amados. Você não pode ter uma vida cristã, uma vida espiritual, na sombra da experiência de uma outra pessoa, gente. Um marido não pode caminhar na sombra da experiência poderosa e profunda que a esposa tem com o Espírito Santo. A esposa não pode caminhar debaixo da experiência forte que o marido tem. Amados, a responsabilidade aqui é individual. Eu tenho que buscar enchimento. Não adianta eu querer me alimentar das experiências dos outros. Diga ao seu vizinho, você não pode se alimentar da experiência dos outros. Você tem que ter a tua experiência. Ser cheio do Espírito Santo é uma experiência própria. Eu tenho que me encher. Eu tenho que buscar o Senhor. Eu tenho que ter experiência com o Espírito Santo de Deus. Ah, sabe, meu pai é um grande profeta, como ele tem unção de Deus, vou ficar na sombra dele. Diga ao seu vizinho, Deus não é avô. Tem que buscar experiência, gente. Não é porque, de repente, olha, a mãe é uma profeta poderosa, tem unção tremenda. Ah, estou com meu óleo garantido. A hora que vier o noivo, eu peço um pouquinho para a mamãe. Não, não tem essa. Vá buscar teu óleo. Cada um tinha que ter o seu óleo. Não adianta querer emprestar. Diga ao seu vizinho, não adianta querer emprestar do outro, não. Você tem que ter o teu óleo. E quem não tem óleo vai ser surpreendido com a vinda do noivo. Ele está às portas. Acabamos de cantar. É tempo de nos encher do Espírito Santo. Pergunto uma vez mais, como está o fogo em teu coração? Está aceso? Está se apagando? Ou já se apagou? Moisés deixa bem claro ao povo, a cada dia vocês têm que alimentar o fogo. Traz óleo aí, azeite puro de oliva. Você tem que buscar o óleo todos os dias. Senhor, dá do teu óleo. Pai, me coloco diante de ti. Vai engraxando aí o meu espírito. Vai me enchendo de óleo. Eu quero o teu espírito. Eu quero arder. Eu quero que a minha lâmpada arda até que tu venhas. Não podemos apagar o fogo de Deus em nós. Paulo fala para Timóteo o seguinte: avive o dom que há em você, o qual te foi dado com a imposição das minhas mãos. Aquilo que nós recebemos de Deus, amados, tem que ser avivado a cada dia.
Não é eu tenho uma experiência tremenda, Deus me usa, depois fico 2 anos, 3 anos, 8 meses sem ser usado por Deus. Não, isso tem que ser algo crescente em nossas vidas. Agora veja um outro detalhe aqui. Elas falaram que não dariam do seu óleo, porque cada um tem que ter a sua experiência. Ela diz assim: ide então e comprai para vós. Aquilo que se compra tem o quê? Um valor, porque tem um preço. Diga isso, aquilo que se compra tem um preço. Eu entendi claramente aqui, amados, que para termos esse óleo na nossa lâmpada, nós temos um preço a pagar. Diga isso, eu tenho um preço a pagar. Se alguém quer ter uma vida cheia do Espírito Santo, na verdade, amados, já tem que pagar um preço. E qual é o preço? A busca incessante, a oração. Chegará um dia que nós teremos vigília aqui nesse lugar. Será que o Senhor nos deu esse lugar simplesmente para deixar bem bonitinho, para as pessoas dizerem, ai que lindo, que maravilha, se sentir bem? Não, gente. Esse lugar aqui, vou profetizar aqui em nome de Jesus, esse lugar vai se converter num cenáculo. Será um lugar de oração. Essa experiência de cada 15 dias é só o começo, gente. Chegará um dia que nós vamos respirar oração. Vai ser levantado tanta oração, tanto incenso aqui nesse lugar, amados, que vai provocar algo nos céus. E algo poderoso vai acontecer nesse lugar aqui. O Senhor falou que nós íamos atravessar o Jordão, pisaríamos na terra, viriam inimigos, mas nós venceríamos todos. O Senhor nos colocou aqui com um propósito, amados. Essa casa será chamada, como diz aquela canção, casa de oração, casa de louvor, casa de incenso. Crentes cheios do Espírito Santo, com óleo na lâmpada, não vai ser surpreendido para a vinda do Senhor. Vinde e entrai nas bodas do noivo. 5 eram sábias, 5 prudentes, óleo na sua lâmpada, e 5 nécias. Qual é o crente sábio? É aquele que busca o Espírito Santo, é aquele que tem óleo. Ele conhece o tempo, e estamos vivendo o tempo, e é tempo de buscar a presença do Espírito Santo, ter uma vida cheia do Espírito. É isso que faz a diferença. Uma boa organização, uma boa estrutura, sem o Espírito Santo, é como o cemitério da Água Verde. Uma grande estrutura, bonito, crescendo cada vez mais gente enterrada, mas sem vida. Chegue lá de madrugada, ainda lá dentro, você não escuta nada lá dentro. Só o uivo do vento. E se escutar, sai correndo. Aí acontece que nem aconteceu com aquele ladrão. Um bandido estava assaltando a velhinha. E perguntou, aí, você está andando de noite? Eu sou um assaltante. Você não tem medo de mim, não? Eu disse, olha, quando eu era do mundo, eu tinha medo. O cara deu o pé. Opa, um fantasma aqui, tá louco? Gente, por que é um silêncio total? Porque não tem vida. Cheio de gente lá, cheio de ossos secos, alguns defuntos mais frescos, mas todos sem vida. Eu não quero fazer parte, amados, de maneira nenhuma, de um organismo morto sem vida, de um cadáver. Há muitas igrejas por aí, agora poucas são aquelas que estão sendo cheias com o Espírito Santo. Se enche de organização, se enche de estrutura, se enche de uma série de coisas, verdadeiramente uma estrutura gigante, porém sem vida. E a vida de Deus, sabe como ela começa? É no teu dia a dia, lá na tua casa. Levanta pela manhã, vai orando, vai buscando o Senhor. Senhor, que o teu Espírito Santo venha sobre mim hoje.
Bom dia, Espírito Santo, tu és o meu companheiro. Gente, às vezes eu penso que alguns crentes, eles pensam que o Espírito Santo é uma influência, é uma energia, uma força, algo abstrato. Gente, o Espírito Santo é uma pessoa. Diga isso ao seu vizinho: o Espírito Santo é uma pessoa. É impactante quando você começa a ler no Evangelho de João as características de uma pessoa. Ele vos fará lembrar de todas as coisas. O Espírito Santo é o Paracleto, ele vai estar ao teu lado para te ajudar. Todas as condições de uma pessoa, não é uma força, não é uma energia, gente. É uma pessoa viva, tal qual o Pai, tal qual o Filho. Assim é o Espírito Santo. Ele não é uma força abstrata, ele não é uma influência, é uma pessoa que quer ter comunhão, relacionamento comigo e com você. Bom dia, Espírito Santo. Caminha comigo hoje. Ele vai fazer a sua corrida matinal. Espírito Santo, corre comigo. Aleluia. Está indo para o teu trabalho, pega o teu carro. Espírito Santo, vai comigo. Está trabalhando lá nos seus afazeres. Senhor, Espírito Santo, trabalhe comigo aqui. Eu tenho certeza, se você tiver essa disposição, o teu dia será bem melhor. O teu trabalho vai render muito mais do que se você estivesse fazendo sozinho. Porque Ele é o teu ajudador, Ele é o Paracleto, é Ele que vai te fortalecer. Experiência com o Espírito Santo. Isso vai fazer com que o fogo esteja ardendo no teu coração. E quando o fogo da paixão deixa de arder no coração de alguém, ele vai entrando para um tempo de frieza. Ele vai caminhando para a esterilidade. E isso pode ser algo muito terrível. Sabe, amados, quando nós começamos a trocar prioridades, eu começo a trocar o tempo que deveria buscar o Espírito Santo para ser cheio, e começo a encher de outras coisas, né? Por exemplo, as programações lá da Rede Lobo, ler coisas seculares que não levam a nada. De repente, não vai demorar muito. O fogo da paixão do meu coração em relação a Deus, a Jesus, o Espírito Santo, vai embora. E não vai demorar muito. Eu começo a negociar princípios que são inegociáveis de Deus. Diga ao seu vizinho: quando o fogo da paixão a Jesus vai se apagando no coração de alguém, ele começa a negociar os princípios inegociáveis de Deus. A diferença estava aqui exatamente na presença do óleo. E nessa noite eu quero ter aqui, encerrando essa meditação, 8h15 já, o tempo corre, a gente tem que brigar muitas vezes com o relógio. Para quem tem o dom da palavra eterna, é difícil ser controlado pelo relógio. Mas eu quero ter um tempo de oração com vocês aqui. E eu quero declarar de maneira profética: o fogo no teu coração tem que arder continuamente, até que ele venha. Inflamados pelo fogo do Espírito, até que ele venha. Sejamos como virgens prudentes, que têm óleo na sua lâmpada. Senhor, eu não quero uma forma religiosa. Eu não quero simplesmente ter o nome de que vive sendo morto. Uma das igrejas, a Bíblia diz aqui, eles tinham simplesmente o nome de que viviam, mas estavam mortos. Ter toda a aparência sem a essência. Aparentar ser e não ser. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vou pedir ao Jonatas que venha, sempre é importante, um tangedor. E a minha oração nessa noite ela vai ser uma oração bem apostólica. A minha oração é para que o fogo do Senhor volte a arder no teu coração, no teu interior. A minha oração é para que o óleo do Espírito Santo venha sobre você. O profeta Zacarias, ele teve uma visão acerca dos filhos do óleo. Sobre eles, no cimo, havia ali um vaso de óleo sobre eles. E ele perguntou: quem são esses? E o Senhor diz ao profeta: esses são os filhos do óleo.
filhos da unção. Diga ao seu vizinho, você precisa ser um filho do óleo. Assim o fogo vai permanecer aceso em tua vida. Aleluia. Aleluia. Hoje de manhã algumas pessoas foram tocadas aqui, né? Não conseguiam se conter. Uns rodopiando, né? Outros pulando. Quando a presença do Espírito vem sobre nós, Pai, não há limites. Quando o Senhor teu Espírito vem sobre nós, não podemos limitar. Se tornamos extravagantes na presença de Deus. E não importa, vou escandalizar meu. Não ligue para isso. Davi dançava diante da arca de uma maneira frenética. Foi arrependido pela sua esposa, Milcal teve a maldição. Nunca mais gerou filho, se tornou estéril. Nós aceitamos tudo aquilo que vem do Espírito Santo, amados. Por isso essa casa aqui é uma casa profética. Uma casa profética onde o Espírito Santo tem liberdade para mover, para agir, para fazer o que Ele quer. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com a canção. E se você quer que o fogo seja avivado no teu coração, sai do seu lugar e vem à frente aqui em nome de Jesus.